Gente, as pessoas têm muita dificuldade de resolver seus problemas, optando muitas vezes por válvulas de escape ou soluções improvisadas que pouco solucionam os problemas de fato. O que fazer quando você percebe que não está tomando o remédio certo? A psicóloga Rejane vai responder essas questões com a gente e eu já recebo aqui em casa. Bom dia, Rejane. Bom dia, Cleide. Tudo bem? Feliz segunda-feira para nós. Amém. Graças a Deus que nós temos a segunda-feira, né? Não é? Vamos sentar? Rejane, minha amiga, a gente tá comprando remédio na farmácia errada. Tá vendo? Eu adorei esse tema, achei a frase muito real, criativa, verdadeira e, infelizmente, muito frequente. Muito frequente. Que obstáculos são esses que as pessoas colocam em resolver verdadeiramente o que precisa? Então, Cleide, a gente vive muito, mas muito mesmo, no piloto automático. A gente faz mais do mesmo durante toda uma jornada de vida. Então, veja só, vamos voltar, né? Como é que isso, inclusive, começa? Pessoal, olha só. O jeito da gente ser no mundo, se colocar no mundo, se comportar no mundo, foi uma maneira encontrada há muito tempo. Desde o nosso desenvolvimento, desde infância, adolescência, a gente foi entendendo qual era a identidade que a gente precisava assumir para que a nossa sobrevivência no mundo fosse garantida. Então, veja só o que foi acontecendo. A gente foi entendendo os valores que a minha cultura transmitiu para mim, achando que eu tenho que ser de determinada forma. A gente foi captando as projeções que fizeram para mim, principalmente daquelas pessoas que muito foram presentes no início ali da minha vida. Pode ser principalmente pai, mãe, mas pessoas muito importantes, avós, tios, pessoas que ajudaram ali a conviver muito comigo. E eu fui então entendendo como é que eu precisava ser a Rejane que eu me tornei. Muito bem. Para início de conversa, o jeito de ser já foi uma tentativa de sobreviver no mundo. Aí a gente coloca essa identidade, esse jeito de ser, como algo que supostamente garante a mim mesma. Só que aí, com o passar do tempo, eu vou percebendo que, peraí, esse meu jeito de ser traz coisa boa, mas também traz muita coisa ruim, traz sofrimento, traz limitações, traz desconforto. E eu tenho dificuldade de fazer diferente, de ser diferente. E é aí que entra um processo de autoconhecimento. E é aí que eu provoco a pessoa, e é aí que a pessoa fica tão assustada em dimensionar que ela pode ser diferente, que num primeiro momento ela tenta se esquivar dessa possibilidade. Pois é. Agora, eu queria saber essas válvulas de escape que a gente está falando, quais são as mais corriqueiras que as pessoas buscam? Inúmeras. Tem de tudo. Tem desde consumos, que a gente vai pensar naquilo que é mais óbvio, né? Então, tem gente que tá ali com... Vamos pensar, gente, o que tem ali de sofrimento? Angústia, depressão, ansiedade, muito apavoramento com o futuro, frustrações, a coisa não sai do jeito que eu queria. Então, o que a pessoa começa a fazer? Ai, pera lá, deixa eu arrumar aqui uma alternativa de alívio imediato. Então, a gente tem recursos mais fáceis da gente, né, ter o alívio. Alimento, bebida, cigarro, excessos, consumo de redes sociais, jogos, sexo, drogas, enfim, tem uma coisa de consumo. Eu posso também ter uma paralisia na minha vida, na minha movimentação. Então eu fico ali, não vou fazer diferente não, deixa desse jeito mesmo que tá. Eu vou me acomodando, vou tendo uma vida cada vez mais sedentária, não só na minha movimentação, mas o sedentarismo de fazer diferente.
Tem gente que coloca um super foco em alguma coisa para não enxergar outra. Então, deixa eu ali trabalhar pra caramba para eu evitar de ficar olhando para minha vida pessoal. Ou deixa eu ficar aqui somente no meu ambiente doméstico, porque, ai meu Deus do céu, eu acho que o mundo lá fora eu não vou dar conta dele. Então, tem tantas formas da gente buscar esse remédio na farmácia errada e a gente faz isso muito corriqueiramente. Mas aí vai... Você estava falando hoje... No seu texto inicial, Cleide, você falou assim, olha, desperdiçar o tempo e isto custa caro. Custa. Pessoal, olha só, todo mundo quer ter alegria na vida, todo mundo quer ter uma sensação de valor na vida. Quando a gente começa a ficar derrapando e sofrendo no nosso jeito de funcionar, lá no fundo, a gente tem vontade de fazer diferente, de ir para um novo formato. Mas ao mesmo tempo que a gente tem essa vontade, a gente também precisa ter um outro sentimento chamado coragem. E coragem para a gente quebrar esses hábitos, esse jeito de funcionar, entendendo que num primeiro momento isso vai ser assustador, mas num segundo momento, e até não tão distante assim, não demora tanto assim, ele é muito mais libertador. Rejane, mas acontece que se eu ficar procurando o remédio certo na farmácia certa, eu posso encontrar coisas que talvez eu não queira. Não, não é que talvez não, você vai encontrar. Aí eu me acomodo na farmácia errada. Por isso que a gente tem. Vamos lembrar, o ser humano é muito complexo mesmo. Então tem essa ambiguidade, tem um sofrimento acontecendo, mas ao mesmo tempo tem ali algum ganho com aquilo. E a gente fica pensando assim, mas não é possível que uma pessoa que se queixa tanto da mesma coisa, ela tem ganho, mas é tão sofrido. Ela tem um ganho porque ainda ela está se movimentando no território conhecido. E fazer diferente é quase que pular de um abismo. Gente, olha só, não é pouca coisa você deslocar a sua identidade, o seu jeito de funcionar. Cleide, eu estou falando de uma coisa muito assustadora. E eu vou dizer mais, não importa a idade que se tenha, vamos tomar muito cuidado, achando assim, ah não, com essa idade que eu não tenho mais nada para mudar. Vamos quebrar esse paradigma. Sempre a gente pode ousar, pensar diferente. Tem gente que é tão desconectado com o próprio sentimento. É muito comum, Cleide, a pessoa chega no consultório e ela começa a falar ali, aí ela, eu não tô bem, eu não tô bem. Quando você pergunta para ela assim, o que pode ter acontecido nessa semana que te trouxe esse baixo astral, ela vira para mim e fala assim, parece que eu não sei. Ela não sabe dimensionar a relação daquele sentimento com algo que ela pensou, com um determinado momento que foi aquele gatilho. Ela está tão desconectada, ela sente o desconforto emocional, mas ela não consegue fazer uma associação dele com o que pode ter acontecido. É uma desconexão. As pessoas podem ter muito conhecimento de várias coisas, mas ainda assim, várias vezes pode acontecer dela ter um baixo conhecimento da sua esfera emocional. E às vezes achar que isso é desnecessário. Por exemplo, tem aquela frase, né? Terapia não é para quem precisa, mas para quem dá conta. É isso mesmo? É, porque na verdade terapia todo mundo precisa. Sim. E eu não tô falando isso por ser só psicólogo, porque, gente, a gente se entender melhor e se conduzir melhor é algo tão necessário. O mundo seria muito melhor se todo mundo tivesse um olhar mais compreensivo consigo, para que eu consiga ter uma relação melhor com o outro. Agora, não é todo mundo que dá conta de mergulhar nesse lugar. Algumas pessoas têm muita resistência para fazer isso. Às vezes tem gente que entra num processo de terapia e lá na terapia fica relutando, sabe?
a gente vê isso desde comportamento muito óbvio, sabe? Marca e não vai, marca e chega bem atrasado. A pessoa fala assim, não, mas eu não posso passar agora para 15 em 15 dias. No caso dela, ela estava quase que precisando 2 vezes por semana. Uhum. Tem gente que vai lá e se esquiva. A pessoa começa a entrar naquela esfera que é onde precisa mexer, ela vai para uma outra coisa. Tem pessoas que tentam manipular o terapeuta. Então, gente, tudo isso é ingrediente para o profissional ajudar a pessoa a elucidar melhor esse jeito dela funcionar. Porque mexer com as nossas estruturas, eu posso dizer para vocês, não é uma tarefa confortável, mas por outro lado, a gente tem a chance de se libertar de crenças limitantes, de paradigmas que a gente acha que só sendo daquele jeito é que eu tenho garantia. Não, a vida está te mostrando que você não tem garantia de nada. Eu tirar de mim aquela queixa que eu fiquei mantendo anos e anos, meses a fio, presa ali no momento. Por que que naquele momento fulano fez isso comigo, Beltrano, não sei o que lá? Por que que eu não agi de forma diferente? Eu vou me libertando dessas fixações que causam sofrimento e vou me dando a permissão de olhar para a minha vida de uma maneira muito mais inventiva e, acima de tudo, muito mais feliz. Agora eu estou ouvindo essa conversa aqui em casa, você, Cleide, e doutora Rejane, e eu quero fazer uma pergunta bem direta para ela. Você me garante que eu vou ficar bem? Ah, olha só, olha a necessidade de garantia. Excelente pergunta, porque é isso que as pessoas muitas vezes dimensionam muito mal. O processo de terapia, gente, todas as atividades de intervenção humana, a gente sempre precisa que o outro faça a parte dele. Mas a questão é, a gente entrou num mundo mecanicista, né? Que eu quero fazer assim, que eu quero que saia assado. Gente, quando a gente fala de relação humana, nós não estamos lidando com máquina, não. Eu não estou produzindo um copo e falando todos os vidros que eu for transformar em copo vão ser assim, nesse formato, eu tenho uma garantia. Eu estou falando de evolução humana, eu estou falando de singularidade. Então, quando a pessoa faz diferente, sabe o que é muito comum? A gente provoca, tenta, vamos experimentar. Ela já quer que de imediato, aquilo que ela se queixou por tanto tempo, aquilo que ela fez de uma maneira cacarecada por tanto tempo, já traga, mas eu estou me esforçando, então eu já quero a consequência boa rapidamente. Pessoal, vamos sair um pouco dessa ingenuidade e vamos entender que a chance da gente ir para um outro patamar de jeito de funcionar não é para eu sair de uma busca de garantia para buscar outra garantia. É mais do que isso. É eu dar conta de olhar para a vida e entender que a vida é cheia de vulnerabilidades, que eu não tenho garantia das coisas, mas que eu estou o tempo inteiro dando conta de conduzir, de administrar melhor as minhas escolhas, dosar melhor as minhas expectativas e conviver com a vulnerabilidade da vida de uma maneira muito mais equilibrada. Para você ter um pouquinho mais de conhecimento sobre tudo isso que a gente está falando, vá procurar uma terapia para te ajudar, para você ficar mais, eu diria, mais plena, né? Qual que é o seu Instagram? Meu Instagram é Rejane F07 e eu queria dar um recado aqui, Cleide, olha só. Nós estamos falando com o Brasil inteiro, isso é tão bacana e a gente sabe que existem cidades e cidades, estruturas e estruturas, possibilidades maiores ou menores até de se investir financeiramente no processo psicoterápico. Nós temos pelo SUS o Centro de Atendimento Psicossocial. Tente buscar na sua cidade se tem algum lugar que tenha essa disponibilidade. Nós temos centros educacionais, cursos de graduação de psicologia ou de pós-graduação, que tem a clínica escola que pode ofertar. Existem inúmeras ONGs que também fazem isso. Tem trabalhos voluntários. Se tiver num momento muito difícil, tem o CVV. Então, tem algumas possibilidades, mas se dê uma chance para se observar de uma maneira diferente, usar uma lente diferente para enxergar a si mesmo e o mundo e dar uma oportunidade para a sua vida ser melhor. Muito obrigada, Rejane. Eu que agradeço.